Eu acho que o que a CUFA faz, por exemplo, e que o AfroReg faz, é uma coisa que não deve ser feito por muito tempo. Acho que o que a gente tem que fazer apenas são as provocações para que o Estado, sim, faça o que a gente está fazendo, a gente pare de fazer isso, porque isso tem que virar política pública. É preciso perceber, e aí eu acho, por exemplo, que o que a CUFA faz, o que o AfroReg faz, que é objeto dessa pesquisa, por exemplo, eu acho que essa pesquisa não faz com que eu imagine que o AfroReg ou a CUFA tenham mais experiência, mais know-how do que, por exemplo, o Observatório de Favelas, do que o Nós do Morro. Apenas nós fomos os pesquisados, mas as nossas experiências, na verdade, elas podem ser compartilhadas com muitas outras organizações, e nós também somos frutos, no caso eu especificamente, a CUFA, somos frutos das observações de uma série de parceiros, como Guti do Nós do Morro, o próprio Luiz Eduardo Soares, de quem eu sou padrinho de casamento, de maneira orgulhosa, o Observatório de Favela, através do Jailson, que são pessoas que, na verdade, quer dizer, que construíram alguns modelos diferentes e que faz com que a CUFA exista hoje. Mas, muito bem. Quando eu vi mais cedo aqui algumas pessoas falando de educação, eu poderia falar, por exemplo, de algumas ações que a CUFA desenvolveu ou desenvolve, por exemplo, na área de educação. A CUFA ganhou, por exemplo, no ano passado, o Prêmio Darcy Ribeiro em Brasília, que é um prêmio oferecido pela Câmara dos Deputados, que é uma votação dos deputados para ações de formação e qualificação. E pelo fato de nós termos formado pessoas no país inteiro, nas 412 cidades onde a CUFA está presente, quer dizer, muitas vezes a formação que a gente faz não é a formação acadêmica, mas muitas vezes um professor de basquete, um professor de futebol, que é um técnico orgânico, não necessariamente ele foi para uma universidade, ele tem o seu trabalho e a gente reconhece. E a Câmara também entendeu isso e nos deu esse prêmio. Então, quando a gente pergunta se a gente tem alguma relação com esses universos da educação, nós acreditamos que não existe nenhuma forma de você conseguir um resultado positivo para esse país se não for através da educação. Todos os outros caminhos podem ou precisam existir, mas todos eles precisam, na verdade, interagir com a educação. Do contrário, a gente está simplesmente fadado ao fracasso. Eu podia falar da Escola de Paz, com quem a gente fazia com a AfroReg, com a Unesco, há anos atrás, por exemplo, ganhamos prêmios como referência desse projeto. Eu podia falar do Segundo Tempo e tantos outros projetos. Mas o fato é que a gente não pode pensar que a gente pode substituir o Estado. O Estado tem o seu papel, e o nosso papel é apenas de provocar o Estado para que ele faça esse papel. E eu acho que esses exemplos, eles apenas não precisam ser necessariamente seguidos. Mas eu acho que o nosso grande papel, enquanto organização social, não é somente permitir ou fazer com que as pessoas reproduzam o que a gente faz ou o que a gente pensa, mas é obrigar, entre aspas, as pessoas a formularem, a construir seus próprios pensamentos e construir as suas próprias iniciativas e formas. O PP. Quando o amigo fala do PP, eu acho também, concordo com todo mundo, que o PP é uma das grandes conquistas que a gente teve. Foi pensada em vários momentos, foi executada agora. Então, assim, tudo que é o PP, a existência dela foi um desejo nosso, foi uma reivindicação nossa de muito tempo. Então, é preciso que a gente reconheça que existem muitos problemas ainda, mas é preciso também a gente fazer algumas reflexões. Quando o companheiro fala, por exemplo, que vamos instalar mais PPs em mais lugares, quer dizer, eu não acredito que nenhuma favela, que nenhuma pessoa de favela nenhuma concorde com a não vinda das UPPs. O que as pessoas têm medo é como é que vai ser essa relação. Ontem, por exemplo, um amigo nosso do LEC, que é a Liga de Empreendedores Comunitários, que a CUFA tem uma organização de 150 comunidades, para discutir negócios em favela, e mataram ele, por exemplo, ontem, que é o Silvinho, porque o tráfico entendia que foi ele que pediu para poder o PP ir para lá. Ou seja, então, os covardes, eles matam os seus pares. Se fossem bandidos de verdade, eles iam cobrar do Beltrame, e não de um favelado. Quer dizer, quem é ele para poder pedir e ser atendido para que o PP vá para lá? O fato é que a gente precisa fazer algumas reflexões, porque o PP, por exemplo, quando ela entra numa comunidade, tem que entrar o que a gente quer, o que a gente deseja, ela acaba, na verdade, levando, o que a gente quer, que é a segurança. Mas ela leva junto a Light, leva junto a SEDAI, e o cara corta a sua luz, corta a sua água se você não pagar. Então, você passa a ter uma série de obrigações que você não necessariamente está preparado para aquilo.
porque a tua vida não mudou. Você já tem 2 ar-condicionado, ou 3, você já não pode mais usar, a sua luz você vai ter que pagar, senão você vai ser cortado. E é óbvio que a gente quer que todo mundo pague. Muitas vezes as pessoas do asfalto dizem, mas eu vou ter que pagar. Quando esses favelados não pagam a conta de luz, quem paga sou eu por eles. Pode ser, eu não sei se a Light pensa dessa maneira, mas, quer dizer, mas ao mesmo tempo, quando os favelados eles compram uma camisa, um tênis, eles pagam impostos também. Só que eles não podem pagar os impostos do calçamento da sua rua, porque você não mora na favela. Então, é preciso fazer uma reflexão maior, porque senão alguém acha que simplesmente está viabilizando a vida do outro, mas pode simplesmente estar inviabilizando, na verdade. Então, eu acho que é importante que tenha, mas é importante que a gente leve mais reflexões, porque senão a gente começa a aplaudir, que agora a casa na favela está valendo um pouco mais, o comércio está mais valorizado, só que aquela pessoa não tem dinheiro para pagar mais o preço do aluguel dessa casa e começa a migrar para outras favelas mais distantes, que não tem um PP, que tem uma zona, mas não porque ela faz a opção da zona, porque ali é a única possibilidade que ela tem para poder estar morando. Então, é importante que o PP exista, é importante que a gente faça, na verdade, mais e mais projetos de segurança pública. Se vai ter o nome de PP ou não, ok. Segurança para todos, apoiamos, mas que seja realmente para todos, mas que todos também tenham as mesmas oportunidades, inclusive de viver, inclusive na favela. A amiga falou, por exemplo, aqui de favela, de comunidade, etc. Então é uma outra coisa que o Jailson também sempre disse muito. A gente sempre tem aquela ideia de tentar fazer com que melhorar um pouco o nome para poder diminuir a dor. Então, quer dizer, não chama de o cara de preto, não, chama de negro, chama de moreno, moreninho, marrom bombom. Vamos, ajuda o cara, vai, chama de porra de preto, não. Então, a gente, quer dizer, a gente tem aí uma série então, acho que o que é importante não é a gente estabelecer aqui um nome agora vai ser comunidade carente. Às vezes dizem, por que Centrão das favelas? Por que não é a comunidade carente? Quer dizer, então a gente vai ter que discutir realmente quem é carente, é o teu filho, é o filho de um bacana, enfim, aí é preciso a gente começar a discutir um pouco mais isso. Mas o fato não adianta você mudar o nome. Porque se você vai pegar uma favela que é violenta, por exemplo, você bota lá o nome de Clermont-Ferrand, agora não é mais favela, é Clermont-Ferrand. Tá, mas em pouco tempo o Clermont-Ferrand, ninguém vai querer se associar a esse nome, porque é um nome que está ligado à violência, todo tipo de problema. Então, quer dizer, mas se favela for agora os prédios da Zona Sul de Bacana, eu quero morar na favela, eu quero morar naquele espaço físico onde as pessoas vivem bem, onde as pessoas têm acesso às coisas. Enfim, então, é uma coisa que sempre tentaram fazer com que a gente trocasse de nome, e a gente sempre diz, a gente não quer mudar o nome, a gente quer mudar a realidade dessas pessoas. E se, porventura, alguém quiser mudar o nome, que mude. Mas a nossa luta é para valorizar, transformar o que há de estigma nesses espaços, nesses nomes, inclusive, e transformar tudo isso em carisma. Se é possível ou não, se é uma utopia ou não, é uma outra discussão. Mas o fato é que essa é a nossa luta, que é criar uma agenda positiva para as favelas, colocá-las de fato na pauta. E, para mim, essa pesquisa, na verdade, mais uma vez, ela não me faz pensar que nós temos mais importância ou que as nossas ações são mais importantes do que outras. Só me faz pensar que nós fomos as 2 organizações escolhidas para poder receber esse projeto. Mas, se a universidade fossem outras, viriam uma série de outras conquistas, valores e importância também, e de forma diferenciada. Mais alguém falou alguma coisa? Acho que não, né? Eu já falei, está pedindo para me parar? É para parar mesmo, pessoal? Não, se é para parar, então eu paro. Então, antes de eu parar, eu queria chamar no palco aqui 4 pessoas. Um é o Orelhudo, por favor, no palco. Meu parceiro Feijão, Beans, man. Enquanto você vai subindo, eu queria falar, comandante, o nosso parceiro gaúcho é Nega Giza, que a CUFA já fez várias ações na área de segurança. Por exemplo, a gente fez, há 10 anos atrás, um projeto chamado Hip Hop Comunitário, que era com a Guarda Municipal. A gente fez agora um projeto chamado Mão na Cabeça, que foi inclusive com o nosso parceiro Beltrame e o nosso parceiro Ricardo Henriques, que era um projeto em que a gente fazia com os policiais do PP da Cidade de Deus, por exemplo, ações de grafite, break, capoeira, etc., não para poder ensinar ninguém a fazer grafite, mas para poder fazer com que esses policiais convivessem e percebessem
essas pessoas, para quando um policial fizesse um grafite, ele percebesse qual é a diferença de você grafitar e de você pichar. Que esse tipo de jovem pensa? Então, mão na cabeça era mais ou menos, não era, quer dizer, o que é o jargão, né? Bota a mão na cabeça, mas era mais ou menos assim, quer dizer, mão na cabeça e faça uma reflexão em relação a quem você está ofendendo, que era a molecada de comunidade. Então, assim, eu queria falar que, aí eu acho assim, se é possível a gente mudar, eu acho que é possível, então eu acho que esse país tem jeito. A Nega Giza, ela falou que, por exemplo, um pouquinho da história dela. A Nega Giza, eu conheci a Nega Giza alguns anos atrás, eu tinha uma lojinha de disco, que eu sou do movimento hip-hop, a CUFA. Aí eu acho que vale a pena eu falar um pouquinho de mim, porque, desculpa mais uma vez eu alongar, mas é porque a minha vida ela se confunde muito com a CUFA, e a CUFA é um pouco isso, é de transformação. Eu tenho 49 anos de idade, embora eu pareça ter 23, eu sou da Baixada Fluminense, eu nasci em um bairro chamado Cabral, que fica em Olinda, município de Nilópolis. Meus pais se separaram, eu tinha 7 anos de idade. Minha mãe lavava roupa para fora, meu pai lavava carro. A outra pessoa que eu queria que viesse aqui é o Preto Zezé também. Minha mãe lavava carro, meu pai lavava carro, minha mãe lavava roupa para fora, e eles brigavam muito. Minha mãe bebia muito, meu pai bebia muito, e eles brigavam muito, eram brigas normalmente muito, muito intensas. Facadas de vez em quando, pedrada, etc. Um agredia o outro quando estava dormindo, etc. E a gente sofria muito. Eu tinha 7, meu irmão tinha 8 anos de idade. Minha mãe sempre dizia que ia embora, e nunca ia porque não tinha para onde ir. Eu nunca conheci nenhum parente do meu pai, por exemplo, e um belo dia ela disse que ela ia embora e foi. E eu, como meu pai bebia muito e agredia muito a gente, eu achei que fosse mais um blefe dela, ou mais um grito de desespero. E ela não voltou, e eu peguei o meu carrinho, chamei meu irmão, e a gente correu junto, e ela foi embora de fato. E nunca mais voltou para casa. E eu tinha 7 anos de idade nessa época, e ela foi morar na rua. Eu imaginei que ela fosse ficar 2 dias, talvez, na rua, e fosse alcançar algum lugar. Só que ela continuou na rua. O fato é que ficamos 7 anos na rua. Dos 7 aos 14 anos de idade, eu morei literalmente na rua, comendo lixo, roubando os outros, roubando cordões, etc. Eu não vou me alongar aqui, porque algumas coisas aconteceram na rua que me fez pensar um pouco diferente. E talvez o que mais me fazia pensar um pouco diferente é porque, apesar de morar na Baixada Fluminense, numa casa muito pobre, eu tinha uma casa para poder morar que não chovia dentro, inclusive. Então, quer dizer, pior do que você morar na rua é você nascer na rua, porque pelo menos eu tinha alguma referência, e quem nasce na rua, a referência é o cheiro da própria rua, que é o cheiro de merda. E aí a gente ficou durante 7 anos na rua. Aos 14 anos de idade, teve uma chuva imensa no Rio de Janeiro, e levaram a gente para o pavilhão São Cristóvão. Ficamos lá durante 2 anos no pavilhão São Cristóvão. A imagem que eu lembro do pavilhão, outro dia eu fui lá na Feira dos Paraíba, mas a imagem que eu tenho eram bonecos de Olinda, que eu imagino que fosse depósito de resto de escola de samba na época de carnaval. Ninguém nunca me disse isso, mas a imagem que eu tenho é essa, e hoje eu associo. Dali, do pavilhão, é que eu fui, então, morar numa favela chamada Favela do Sapo, Senador Camará, que é onde surge a facção criminosa Comando Vermelho, no Bloco 38, por um cara chamado Rogério Lenglube, o famoso Bagulhão, que fazia parte da sua facção e de alguns outros amigos aqui. Quem passa em alguma favela de Comando Vermelho vê lá, CVRL, RL é o nome desse cara, Rogério Lenglube, que é o cara que foi chamado como fundador, quando se faz jogos de futebol, por exemplo, em presídio, o troféu RL, enfim, tem uma série de mitos em relação a esse nome. E eu conhecia ele porque ele era da Favela do Sapo, quer dizer, a partir do momento em que deram esses apartamentos da Coab, é para lá que ele foi, e várias pessoas foram de vários lugares, e eu fui do pavilhão São Cristóvão. Passei a trabalhar na favela, numa rinha, eu lutava nessa rinha, e o Bagulhão era o dono dessa rinha. Só que essa rinha não era de gala, era de gente, né? Então, o tal do MMA, talvez foi ele que tenha inventado. E aí o tempo passou, passei a fazer baile em Madureira, passei a trabalhar de camelô, etc. E Madureira, embaixo do viaduto, era justamente, aí eu acho que é importante isso, Marlon, porque esse viaduto, onde vocês também foram fazer um pouco dessa apuração, exatamente o espaço para onde a minha mãe e meu irmão que foi assassinado, inclusive, para onde a minha mãe e meu irmão ia comigo, quando a polícia enchia o nosso saco, a gente enchia o saco deles em Marechal Hermes, a gente migrava para lá. E eu ameaçava os caras, que, como eles me batiam, que um dia eu ia comprar o viaduto e ia mandar eles tudo embora. Não comprei o viaduto, mas o prefeito deu para nós uma concessão por 20 anos. Mas não mandei ninguém embora, eu não sei aonde é que eles se meteram. Enfim, mas o fato é,